Bem, alunos do primeiro ano da Escola Dona Amélia de Araújo, sou eu, a professora Priscila de Biologia, e hoje vamos falar sobre doenças infecto-contagiosas. Está muito frio este final de semana, é nele que eu estou gravando esta aula, por isso estou enclausurada aqui dentro do quarto. Se ouvirem qualquer barulho estranho, ou é meu sobrinho, ou é minha irmã, ou é o meu cachorro que está latindo aí querendo alguma coisa. Então não percam o foco, eu vou tentar não perder o foco também. Então, eu encontrei esse site aqui, que é da doutora Keila Freitas. Ela vai falar sobre as formas de transmissão, direitinho aí sobre as doenças infecto-contagiosas, que eu achei super interessante. E a gente vai usar por aqui mesmo. Então, os principais agentes causadores de uma doença infecto-contagiosa são bactérias, são vírus, fungos, parasitas e os prions. Então, cada um desses organismos, eles têm o potencial de transmitir, né, de ocasionar uma doença infecto-contagiosa, cuja principal forma de transmissão é por contato. Às vezes, contato direto ou indireto, e a gente vai ver um por um. Como que é a fonte ou reservatório dessa doença, né? Então, ela fala que a fonte de infecção ou reservatório é o local onde o agente infeccioso se encontra. Neste local, ele consegue viver, crescer e se multiplicar, ou seja, ele vai se desenvolvendo ali dentro do indivíduo, né, desse local do hospedeiro dele. Pode ser uma pessoa, um objeto ou ambiente. A história aí do coronavírus é uma doença infecto-contagiosa. Ela pode estar presente em superfícies, em objetos, por isso que a desinfecção, né, do ambiente é extremamente importante, como nos ônibus, no transporte público de modo geral, né, como no escritório, até na sua casa, quando você vai fazer uma compra, tem que higienizar tudo, porque o vírus pode estar naquele objeto, em qualquer lugar que você encoste. Quais são as fontes ou os reservatórios humanos? Quando essa fonte é uma pessoa, ela não necessariamente precisa estar doente. Então, ela pode estar andando no período. Andando, olha isso, eu li andando, porque eu tô com uma sujeira na tela do computador aqui, ó, e eu li andando, olha que cega. Ela pode estar ainda, oh que burra, no período de incubação, ou seja, ela não tem sintomas e ela já transmite o vírus, a bactéria ou essa doença em si. Pode estar com sintomas inespecíficos, muitas vezes leves, que pode confundir que ela esteja com qualquer coisa. Pode ser, tô com sintoma de gripe, na verdade é dengue, por exemplo, então tem que tomar cuidado. A pessoa pode estar apenas colonizada, o organismo vive nela sem causar nenhuma doença, que é o tal dos assintomáticos, que são os principais transmissores do Covid-19 aí, do coronavírus, que são os assintomáticos. Eu não tenho sintoma, mas eu saio por aí espalhando para todo mundo. Então, esses são os mais difíceis de descobrir, porque eles não têm sintomas, eles vão procurar um médico. E acredite-se que uma grande quantidade de pessoas sejam assintomáticas, principalmente os mais jovens. Não quer dizer que não peguem a doença, tá? Não quer dizer que não possam ter sintomas mais leves, graves, né? E tudo mais. Mas a grande maioria é de uma população jovem que que não apresentam sintomas, são assintomáticos. Alguns exemplos de doenças transmitidas de pessoa a pessoa, sem nenhum intermediário, são doenças sexualmente transmissíveis, o vírus da gripe, que é o influenza, e a cachumba. Então, a cachumba, contato direto. Deixa eu tomar um gole do seu copo, dá um pouco d'água da sua garrafa, vamos dividir o pirulito. Isso daí tudo vai transmitir. Essas doenças infecto-contagiosas, é tudo para esse tipo de contato que a gente tem que evitar, porque também é nojento, né? Vamos chupar o mesmo pirulito, que nem vocês fazem na sala de aula, pelo amor de Deus, né? Aff, Maria. E assim vai. Quais são as fontes ambientais aí de transmissão? Superfícies, como roupas, cama, mesinhas de cabeceira, monitores, superfícies de equipamentos, os solos, as plantas, a água. Então, para algumas doenças, elas podem ser, o sistema hidráulico pode ser fonte de vários micro-organismos, como bactérias como a cólera, ou fungos como aspergillus e o fusarium. Ar-condicionado são fontes importantes de infecção em hospitais, principalmente por fungos como aspergillus, eles se desenvolvem ali, por isso que a manutenção é extremamente importante. Soluções, até mesmo soluções como álcool e sabão, podem ser fontes de infecção
se não forem cumpridas as regras de uso, dependendo da forma como ele fica armazenado, estocado ali, ou quanto tempo aquilo está exposto, eles podem ser também fontes de transmissão desse tipo de doença. E alguns medicamentos. Fontes ou reservatórios animais. O animal ele pode estar apenas colonizado pelo micro-organismo. Exemplos, bactérias em boca, pelos ou unhas de cães ou gatos, como a raiva. A raiva é um vírus e ela vai infectar, ela vai ficar presente na saliva do animal, por isso que ele espuma. Isso que faz espumar é o próprio vírus e ele vai ser transmitido na mordedura aí do animal. Ele vai morder a pessoa, ele acaba injetando vírus. A raiva, ela é letal e ela pode te matar rapidamente, por isso que o tratamento tem que ser rápido. A doença pode ser transmitida de animal a animal, animal a animal, tendo o ser humano como hospedeiro, acidental aí da coisa, né? Essas são as chamadas zoonoses. É zoonoses, aqui não é I não, tá? Acho que a pessoa disse errado. Qual que é a porta de saída, então, desses micro-organismos? É a via pelo qual o micro-organismo sai da fonte humana para atingir uma fonte ambiental ou um hospedeiro suscetível, que seria um outro ser humano, por exemplo. A portas de saída seria pelo trato respiratório, você tossir, você espirrar, você só de falar já elimina gotículas de saliva. O trato genito-urinário, né, que aí você tem a parte da urina, né, de eliminação da urina. A parte do trato gastrointestinal, que aí seria quando você está eliminando as suas fezes. Isso daí pode eliminar algumas bactérias, alguns vírus que saem das suas fezes. Pelo sangue, contato pelo sangue. Pela pele, dependendo do tipo. Se for por lesões de catapora, por exemplo, você pode se contaminar. E pelas mucosas. Pode ser mucosa de via oral, pode ser mucosa genital, pode ser qualquer tipo de mucosa, inclusive a ocular. Fonte de transmissão. É um modo com que o agente infeccioso ele atinge um hospedeiro suscetível. Como que vai atingir a pessoa? Como que você transmite para alguém, leva de um para o outro? E a forma de transmissão do micro-organismo é a forma de transmissão do micro-organismo que definirá o tipo de isolamento. Eu tô meio cega, não aguento mais ficar vendo computador, e aí eu não tô conseguindo ver os acentos ali direitinho. Jesus amado, tô cega. Modo de transmissão de doenças infecciosas ou infecto-contagiosas, que é a mesma coisa. Transmissão direta por contato. Então ele já fala, doença infecto-contagiosa. Ela te infecta por contato. Encostou na pessoa que tem a doença, a chance de você pegar ela é muito grande. Pensa num coronavírus. Por que não pode abraçar, encostar, pôr a mão? Porque a chance de se contaminar é altíssima. Contato direto. Por transmissão de gotas de saliva, pode ser de um espirro, pode ser da tosse. Transmissão indireta pelo ar, então eu tossi, eu espirrei aqui e eu acabo transmitindo para a pessoa que está a poucos metros de distância de mim. Por veículos, né? Pode ser um objeto, pode ser emprestando uma caneta, eu te empresto uma caneta, eu estou te transmitindo o coronavírus. Ou por um vetor, um outro tipo de organismo que acaba levando a doença de um para o outro. Transmissão indireta. Transmissão de doenças infecciosas direta por contato. Aí fala que são os micro-organismos, né? É transmitido diretamente de pessoa para pessoa. Pele a pele, beijo, contato sexual e assim vai. Contato diretão mesmo. Então, contato de sangue e fluidos corporais de paciente diretamente com a mucosa ou a pele. Não íntegra, como o HIV, a hepatite viral, o Clostridium, né? Então, se você entrar em contato direto com o sangue ou fluidos corporais do paciente, você pode se contaminar com as doenças que ele carregar. Se ele for um soro positivo, ele portar aí o HIV, você tiver contato com o sangue, dependendo da forma de contato, você pode se contaminar com o HIV sim, e com os fluidos corporais também. Contato direto, mesmo pele íntegra, com pacientes infestados com escabiose, que é um tipo de problema que se desenvolve na pele, que no caso é a sarna.
tá? Se você pegar um cachorro com sarna e ficar se esfregando nele, a chance de você desenvolver sarna é muito grande. É um tipo de alergia que vai dar na pele, uma coceira, e aí tem que tomar, fazer um remédio, fazer o tratamento adequado. Contato direto mesmo, pele íntegra, com pacientes portadores de lesão herpética, de herpes. Se você encostar na lesão da herpes, você pode se contaminar por contato. Aí você beijou uma pessoa que tá com uma pequena feridinha de herpes aqui no cantinho da boca, que nem ela sabe o que é, e aí você acaba desenvolvendo herpes. E a herpes não tem cura, tem tratamento. Aí esse vírus vai ficar para dentro de você, toda vez que sua imunidade baixar, vai ter uma crise de herpes aí que é incômoda, dolorosa, você tem que evitar várias coisas e é bem chatinho, porque eu sei que a minha irmã tem, que pegou também de um ex-namorado dela e que sabia, tava com a lesão na boca e mesmo assim entrou em contato com ela, né, na via oral e acabou transmitido sem querer querendo, né, a gente sabe como é. Transmissão de doenças infecciosas direta por gotas respiratórias. Quando espirramos, tossimos, como eu já falei, ou mesmo falamos, emitimos pequenas partículas que saem por nossa boca ou nariz. Essas partículas são dispersadas por uma certa distância até caírem no chão e elas ficam em suspensão. Vocês já devem ter visto alguma reportagem mostrando a forma de transmissão aí do coronavírus. Fizeram vários estudos em um ambiente fechado, ambiente aberto, ambiente não sei o que, com vento, sem vento, etc. Né? Com ar-condicionado, sem ar-condicionado. E é disso que eles estão falando, dessas gotículas que ficam em suspensão. Dependendo do tamanho e peso dessas partículas, elas podem ter diferentes alcances, né, e tempos de suspensão. Existem dois tipos de transmissão direta por gotas ou transmissão respiratória. Transmissão por gotículas ou por aerosol. Então, se eu espirrar, eu estou liberando como se fosse um aerosol, né, na cara das pessoas. Transmissão aí por via respiratória por gotícula. As gotículas respiratórias são partículas muito pequenas e medem menos de 5 micrômetros. Então, pega 1 milímetro e divide por 1000. Não podem ser vistas a olho nu e saem do corpo do doente através de tosse, espirro ou fala, como a gente já comentou. As gotículas respiratórias entram no corpo penetrando nas mucosas do olho, nariz ou boca. Esse é o problema aí também do coronavírus. Ai, coça o olho. É o exemplo do vírus, né, e de bactérias, a transmissão dessa forma. Vou colocar vírus de forma geral aqui, ó. Sincicial respiratório, olha que chique. Transmissão por via respiratória por aerosol. A transmissão por aerosol ocorre pela disseminação de núcleos goticulares ou de pequenas partículas, como eu já falei, né, maiores, né, que 5 mentira. Menor que 5 micrômetros de tamanho. Eu tô muito cega, meu Deus do céu, quero ampliar isso aqui. Essas partículas contêm agentes infecciosos que permanecem infectantes por períodos prolongados e podem percorrer longas distâncias. Por isso que é aerosol. Você pega o seu desodorante, que é aerosol, provavelmente, você vai espirrar ele e aí você vai perceber que ele pode alcançar uma certa distância, né, muito maior. O tamanho da partícula proporciona a forma ideal para a inalação, uma vez que é suficientemente pequena para atingir a árvore respiratória sem ser contida pelos cílios presentes na mucosa no trato respiratório superior, como, por exemplo, no nosso nariz. Muitas partículas ficam retidas nos nossos pelinhos aqui, nos nossos cílios nasais, e que para isso que eles servem, proteger, como uma barreira física, para evitar que certas partículas. Você já viu aquelas catartas do nariz? As catotinhas? Então, essa daí é um acúmulo de muco que é produzido para proteger o seu trato respiratório contra a poluição e esses pequenos agentes aí que ficam retidos nos cílios. Aí chega uma hora que você arranca isso aí você vai e come. Olha que delícia. Seu nariz travou isso para não entrar em você, você pega do nariz, enfia na boca e engole. Olha que gostoso, né? Que nojento. Pelo amor de Deus, não faça isso, pelo amor de Deus. Você está tirando uma coisa que está sendo barrada para não entrar pelo nariz e você coloca pela boca que é mais legal, e chega mais rápido onde ele quer chegar, independente de onde seja.
Então, não faça isso. Se você for fazer a higienização do nariz, você tira, joga fora, lava a mão, não fica, não, meu dedo. Ai, pelo amor, não, vou trocar de assunto. Temos como exemplo aqui esporos de fungos. Fungos se reproduzem através de esporos, como se fossem pólen de planta. Você já viu lá quando a abelha ela vai capturar o pólen, ela fica cheia? Ele é um pozinho bem fino, né, o pólen. Então, os esporos do fungo, ele é muito parecido com isso, só que ele é bem menor, você não vê. Sabe quando a pessoa chega num ambiente e começa a espirrar e fala, meu Deus, tô com alergia? Então, provavelmente é um fungo. São esporos de fungos que tem naquela casa e a pessoa que é alérgica, ela sente assim que entra. Então, quem é renitento aí vai saber do que a gente está falando. Transmissão indireta pelo ar, transferência de um agente infeccioso, desde um reservatório até um hospedeiro, através de núcleos de poeira ou gotículas suspensas no ar. Acaba sem querer querendo, você passou por alguém e acabou pegando o treco. Núcleos de poeira se instalam em superfícies e depois viajam pelo ar através do vento ou queimadas. Essas gotículas são partículas muito pequenas e leves que conseguem ficar suspensas aí no ar por mais tempo e alcançam longas distâncias, mais que os núcleos da poeira, que se dispersam mais facilmente. Exemplo, sarampo. Por isso, gente, que a gente teve que tomar todas essas vacinas do sarampo tudo de novo. Porque as pessoas, elas falaram que a vacina fazia mal. Então, elas pararam de dar vacina nos seus filhos. Tudo bem que existem várias teorias da conspiração e blá, blá, blá. Mas eu vou te contar que se... É uma lógica, tá? Só uma lógica minha, de minha interpretação, Priscila Leite. Se antes, com todo mundo tomando a vacina, a gente não tinha casos de sarampo aqui na nossa região, vamos dizer aqui região Brasil, tá? Aí um grupo de pessoas parou de tomar a vacina e a doença voltou a aparecer. Eu te pergunto, a vacina funciona ou não? Quem que você ouviu falar que morreu porque tomou a vacina do sarampo? Ou porque, tô falando dessas básicas de criança, tá? Eu não sei. Existe alergia a vacinas? Existe, sim. Existem várias alergias a vacinas ou a componentes da vacina, com certeza. Isso aí, sem dúvida. Mas eu vou te ser sincero. Se a vacina... Se antes, quando todo mundo tomava vacina, não tinha doença, o povo parou de tomar e de dar doença nas crianças, a doença voltou, a vacina não funciona? Então, qual é a lógica de deixar de tomar? Eu acredito, sim, na vacinação, porque é muito investimento. Pode ser que você esteja tomando um placebo. Placebo é quando eles estão usando do seu psicológico. Vou dar um exemplo de medicamento com comprimido, né? Vários testes de pesquisas de medicações são feitos assim. Você vai lá, se inscreve para participar, um grupo de pessoas vão tomar o comprimido corretamente da vacina, do medicamento, e o outro vai tomar uma pílula de farinha, que não tem efeito nenhum, mas ninguém não sabe quem está tomando o quê. Vai ter pessoa que tomou a pílula de farinha e vai ter reação adversa, porque o psicológico influencia, então eles querem saber isso, né? Como que o remédio vai influenciar? E como eles não sabem quem tomou o quê, então a pessoa que é meio bitolada, ela vai começar a criar sintomas que nem existem, né? Ou criar reações que não existem. Ou ela vai saber que uma pessoa teve reação, vai ficar com medo, vai começar a ter tanto medo que acaba produzindo essa reação nela. Olha que loucura, né? Então, vai saber se realmente, ou a pessoa ela acredita tanto que tomou o remédio certo, que ela pode entrar em contato com o negócio que o sistema imunológico dela vai acreditar que ela tomou o negócio e vai combater. Vai saber, né? Mas, enfim, é muito importante tomar as vacinas que já existem, já foram testadas, já foram demonstradas todas as suas eficazes aí em relação a algumas determinadas doenças, como a poliomielite, por exemplo. É uma vacina muito antiga, né? E aí também deixaram de tomar, de dar, né? Não de tomar, de dar essa vacina aí da Sabin nas crianças, e o vírus da poliomielite ele continua circulando e novos casos de poliomielite, que é a paralisia infantil, foram surgindo aí. Então é muito preocupante o pensamento dessas pessoas que a vacina é para manipular o sistema. Que sistema? Só se for o meu imunológico.
Porque aí ela pode manipular o que ela quiser dentro do meu sistema imunológico. Eu permito, contanto que seja para salvar minha vida, tá ótimo. Continuando para não perder o foco. Transmissão de doenças de forma indireta por veículos, né, por outros materiais. É a transferência de um agente infeccioso desde um reservatório até um hospedeiro, por vias como comida, material biológico como sangue, a água ou fomites. Vamos ver o que é isso. Objetos inanimados, como luvas, roupas, materiais cirúrgicos, que pode contaminar. Um veículo pode funcionar apenas para um meio de transporte para o agente infeccioso ou como um reservatório, onde ele vai crescer e se multiplicar, tá? Então, a gente tem vários veículos por aí. Transmissão indireta por vetores. A transferência de um agente infeccioso desde um reservatório até um hospedeiro por intermediários animados, que são animais. Os vetores podem transportar os agentes infecciosos por meio puramente mecânico ou participarem do ciclo de vida do micro-organismo. Então, muitos participam do ciclo de vida do micro-organismo. Cada animal vetor pode ser capaz de transmitir um ou vários agentes infecciosos, que é o caso do Aedes aegypti, né, gente? Ele pode transmitir a zika, a chikungunya, ele pode transmitir a dengue, ele pode transmitir também a febre amarela em alguns casos. Então, ele é um bombril, né? 1001 utilidades de infecção. Quais são os exemplos? Moscas. Geralmente carregam bactérias causadoras de diarreias infecciosas, né? Então, por isso, a mosca pousou naquele doce. Vamos comer? Por isso que na padaria, quando você vai comprar algumas coisas, não pode ter mosca dentro do negócio, lá do compartimento que está vendendo os doces. Se tem mosca ali, você corre um sério risco de se contaminar com alguma doença infecciosa. Tem que tomar cuidado, porque pode causar uma diarreia aí tremenda. Carrapatos, que causa uma doença chamada doença de Lyme, ou também borreliose. Mosquito, o Aedes aegypti, como eu já comentei, causa dengue, chikungunya, febre amarela, zika. Mosquito do gênero Anopheles, que vai transmitir a malária. Roedores, que vão transmitir, no caso, a bactéria da leptospirose, que é o da urina do rato. Morcegos, que podem transmitir a raiva. Histoplasmose, que é o nome da outra doença. Os pombos, que ele pode transmitir um paracoccus aí, que vai causar uma doença. Vou dar uma pesquisada para vocês verem. É terrível, é ruim. Pode causar até a morte de algumas pessoas. Gatos que podem transmitir a raiva, toxoplasmose. Toxoplasmose é extremamente perigoso para pessoas grávidas ou que estão, ou que nem sabem que estão e acabam descobrindo, e quando vai ver, às vezes já causou algum dano, né, algum problema no feto, no bebê. Tem que tomar muito cuidado com os gatos, principalmente, porque eles são vetores, transmissores dessa toxoplasmose. Ops. Qual que é a porta de entrada? Então, o que é, né, porta de entrada? É a via pela qual o agente infeccioso vai atingir o hospedeiro suscetível, quem tá ali dando bobeira. Pode ser pelo trato respiratório, gastrointestinal, urinário, a pele não íntegra, né, ou seja, com feridas, com algum machucado, e a mucosa, né, vias orais, vias respiratórias e assim vai. O que é um hospedeiro suscetível? São todos os indivíduos, eles possuem algum grau, né, de susceptibilidade. Então, eles dependem das condições do agente patogênico e do próprio organismo da pessoa. Nem toda pessoa que entra em contato com algum micro-organismo fica doente. Vai depender da sua alimentação, se você pratica ou não atividade física, como que o seu corpo reage, se o sistema imunológico tá bom, tá ruim, como é que tá, né? Tudo isso vai influenciar. Qual o período do mês que você está? Porque se você é uma garota, você sabe que quando a gente está no ciclo menstrual, no período menstrual, a gente tem uma oscilação hormonal muito grande e isso vai influenciar no nosso sistema imunológico, com certeza. Na verdade, a maioria dos agentes infecciosos com os quais temos contato não nos causam doenças, que a gente vive cercado deles, né? A gente já tem uma certa resistência. O maior exemplo é a tuberculose.
Para que uma pessoa fique doente, na verdade, precisa-se de uma série de condições favoráveis e nem sempre podemos estipular ou quantificar todas elas. Pessoas com maior risco de desenvolver doenças infecciosas, uma vez que entram em contato com o agente, são pessoas imunossuprimidas, ou seja, que elas têm imunidade baixa, independente do motivo. Ela pode estar fazendo um outro tipo de tratamento contra o câncer, por exemplo, ela vai ter a imunidade dela muito baixa, e isso pode deixar a porta aberta para entrar qualquer coisa. Recém-nascidos, porque ainda estão desenvolvendo seu sistema imunológico, baseado ali no aleitamento materno e outros fatores, as vacinas iniciais. Pessoas que sofreram queimaduras, né, os queimados, sofreram queimaduras muito grandes, eles podem acabar, eles estão com o corpo totalmente exposto, principalmente no hospital, quem fica internado. Lembra que a gente tem ali alguns vírus, bactérias ou outros organismos, fungos, né, que podem ser transmitidos por ar-condicionado, e no hospital tem ar-condicionado, e é muito complicado, os queimados. Eles têm, a chance de morrer por uma infecção é muito grande, então eles têm que tomar muito cuidado. Dependendo da quantidade de porcentagem do corpo queimada, não tem o que fazer, né? Infelizmente, não tem o que fazer, é só aguardar. Idosos, assim como os recém-nascidos, que estão formando seu sistema imunológico ainda, os idosos estão com o sistema imunológico em baixa, em queda, porque o organismo já está mais lento, mais devagar, já está mais envelhecido, mais enfraquecido. E pacientes recém-operados. Como ele está recém-operado, o sistema está preocupado em recuperar aquela área que sofreu um dano. Então, ele vai estar focado, por exemplo, fez uma cirurgia no intestino, na barriga. Então, o seu organismo vai querer recuperar aquela área da barriga. Então, se entrar qualquer agente infeccioso, vai causar um transtorno, não vai conseguir nem recuperar aquela área da barriga, vai tentar combater aquele vírus, às vezes não consegue, acaba tendo uma infecção e pode morrer por conta disso, um recém-operado. É extremamente importante seguir o pós-operatório de todas as cirurgias, nem que seja dental. Ai, fiz extrair um dente, vou sair correndo por aí, comendo, fazendo o que eu quiser. Não pode. Tem que seguir o pós-cirúrgico, né, adequadamente. Até de uma extração do dente, você pode pegar uma bactéria na boca, que é uma porta ótima de entrada de micro-organismos, e ter um problema seríssimo aí no local, ou espalhar. Eu já soube de pessoas que tiveram uma infecção porque tirou um dente, não era dente de siso, era um outro dente, teve uma infecção na gengiva que espalhou para a cabeça e causou meningite. Então tem que tomar muito cuidado, a infecção foi espalhando. Até descobrirem que tinha espalhado, porque foi tratar o dente, não melhorava, começou a dar outros sintomas. Aí foi ver que a secreção, né, essa infecção, esse pus se formou de forma interna aí, ele se espalhou por toda a face nasal, toda a face respiratória, e isso causou uma meningite. Então foi muito preocupante, ela quase morreu. Então é extremamente grave. Então, de doenças infecto-contagiosas que vão infectar por contato. Então, a gente tem vários exemplos, como eu já falei, né? O sarampo, a cachumba, a catapora, a rubéola, a raiva, a poliomielite. Nós temos o coronavírus, causadas por fungos, micoses, né? As frieiras. Isso daí por contato, você se contamina. Não pode dividir toalha, não pode utilizar o mesmo chinelo, o mesmo tênis, a mesma meia, que nojo, assim, né, da pessoa. E assim vai, né? Nós temos vários tipos de doenças que se transmitem aí por contato, né? Pode ser apenas pelo sangue, então, de certa forma, o HIV, ele também é uma doença infecto-contagiosa, porque você pode se contaminar pelo sangue. As doenças sexuais também, as infecções sexuais também são consideradas infecto-contagiosas, porque tem um contato. Então, as doenças infecto-contagiosas, elas compreendem um grande grupo aí, que se misturam com outros exemplos de doenças que vamos comentar. Próxima aula vamos falar sobre doenças parasitárias. Espero que tenham entendido. As formas de tratamento das doenças infecciosas depende de doença para doença, vai variar. Então, existem vários tipos de tratamentos diferentes, por isso que não foi comentado. E a prevenção, a gente sabe, né, que é se manter afastado, não entrar em contato, não dividir, compartilhar objetos,
né? E evitar pôr a mão na boca, no olho, né? No nariz, sem higienização, principalmente agora nos casos de coronavírus. Espero que vocês tenham entendido tudo. Próxima aula, doenças parasitárias. Espero que não se cansem e até a próxima. Aguardem.